Então, o ator que vai interpretar também vai fazer toda a diferença, porque ele pode dar identidade para esse personagem. Mas vai se resumir basicamente se, na hora da escrita, o foco é: eu quero criar um personagem que vai viver uma história, ou eu quero criar uma história onde tem um personagem. Muda completamente o jogo. E acho que também tem uma questão, que acho que é o defeito de todo o filme do The Rock, né? E do Van Diesel também, que bons personagens, eles são falhos, né? Sim, muito falhos. E entender qual que é a falha, para também não ficar uma falha que não seja repulsiva, que o público não goste do personagem. É uma nuance muito singela. Mas personagens falhos, eles conseguem gerar maior identificação. Só que a falha do personagem, ela tem que estar conectada com algo que vai ser o propósito dessa história. Então, quando você pensa na falha do Walter White, é o orgulho, é a ambição, a ambição dele, é esse desejo de reconhecimento, eu mereço e eu não recebo. E tem uma arrogância, né? Uma arrogância gigantesca. Isso é que conduz a história, e esse é o arco para no final ele falar: olha onde isso me levou, olha onde minha falha me levou. Às vezes um personagem não tem falha clara, ou uma falha que vai gerar um arco de transformação, mas ele é o agente catalisador que a gente fala. Então você pensa, por exemplo, no Ferris Bueller. Cara, filme maravilhoso, todo mundo lembra do nome, até porque o nome do filme é Ferris Bueller, né? Só que em português ficou Curtindo a Vida Doidado. Filme maravilhoso, ele não muda. Ele não tem uma falha gigantesca, ele só é pentelho pra caramba e quer curtir, ele só quer curtir. Mas ele começa querendo farrear, termina querendo farrear, não é punido por nada do que acontece, todo mundo passa pano pra ele, quem se dá mal é o professor no final das contas. Mas todo mundo com quem ele entra em contato é transformado. O Cameron muda completamente a vida dele. A namorada dele muda. A irmã dele, que o odiava, ela, depois de conversar com o Charlie Sheen lá na cena na cadeia, ela percebe como que o irmão defende o irmão no final. O único que não muda igual ele é o diretor, que começa odiando o Ferris, termina odiando o Ferris. Então são os perfeitos antagonistas, porque o diretor representa a ordem e o Ferris representa o caos. Então não tem como um gostar do outro, os dois vão estar sempre em antagonismo. Só que o caos vai estar causando a mudança em tudo, então ele muda todos que estão à sua volta. Então você pensar nesse personagem que possui uma falha central, que é essa vontade de farrear, de levar a vida mais leve, essa falha é tão grande que ela muda a forma como as pessoas ao redor comportam. Não, e eu gosto que, assim, que um bom roteirista pra mim é quando ele consegue usar o nosso conhecimento do personagem como até uma antecipação do que vai acontecer. Então, por exemplo, o Django, quando outro personagem do Christopher Waltz, que ele tem toda a parada de que ele não cumprimenta a gente que ele não gosta. E aí tem toda aquela briga do que o Leonardo DiCaprio quer cumprimentar ele. Pô, na hora que ele estica a mão, não, você vai ter que me cumprimentar. E aí você já sabe, você fala assim, nossa, que esse cara tem mó treta com isso. E aí ele estica a mão, e aí tá com a pistola, ele faz Só que assim, você já sabia de tudo. E não é nem pro personagem do Django, é pra gente, né? Sim. Então é quase que você já fazendo, então você já consegue antecipar. E acho que isso é um pouco de um bom personagem. Sim. Por exemplo, o Indiana Jones, você começa a entender o Indiana Jones, né? Você sabe que o Indy, ele é arrogante, mas você sabe que ele é muito coração, mas que ele às vezes ele é cabeçudo, ele perde a paciência, ele é meio brucutudo em algumas coisas que não deveria ser. E aí todos os outros personagens, eles são a antítese do Indy, né? Então o pai dele soltando os pombos com a coisinha. Então tem toda essa coisa de você entender que, pô, esse personagem ele vai se dar bem às vezes, mas não é pelo raciocínio. E daí tem que entender que ele tem uma personalidade própria. E quando você conhece pessoas com personalidade muito marcante, você vê que essas pessoas são previsíveis. E esses personagens, eles se tornam previsíveis, e essa previsibilidade não é ruim. Porque se você coloca o conflito certo, por exemplo, o Dr. Schultz lá para cumprimentar o personagem do Calvin Candy, né, o docinho, quando vai cumprimentar, é o dentista cumprimentando a Karen, né, o docinho. Quando ele vai cumprimentar, aquilo é previsível pra gente, que ele odeia isso, cara, que vai... É previsível pra gente, mas é tão legal a forma como criou esse conflito naquele momento, que se torna interessante. O problema é quando o personagem é previsível em todos os sentidos, que a pessoa já sabe, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então, nesse caso do Calvin, é previsível de que ele não gosta, a gente sabe que ele não gosta, é previsível que ele evitaria, mas foi uma surpresa quando ele atirou. A gente também não esperava que ele ia do nada dar um tiro ali, foi muito legal, que daí a gente, todo mundo, que legal, que cena maravilhosa, né?
Agora vamos entrar aqui numa dilêmica, Dilêmica. que é dinâmicas polêmicas. Oh.